a verdade e a vida, que está baseado, abre lá em João 14. João 14, a partir do versículo 1. Então nós vamos meditar na palavra de Deus através desta palavra, desta mensagem. Diz assim, né? A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Até aí, certo? E o primeiro ponto desta mensagem, o primeiro capítulo dessa mensagem é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, creia em Jesus. Jesus quer nos ver confiantes e seguros a respeito da sua pessoa e nos dar a certeza de que nele estamos salvos. E o nosso coração é o canal principal para Deus trabalhar e nos guiar para o propósito celestial dele. Então, Deus, ele quer que nós estejamos confiantes nele, ou seja, nós precisamos ter fé em Cristo, sabe, para nós termos certeza da nossa salvação, sabe, e também entender que o nosso nome está escrito no livro dos céus. E como sabemos, as preocupações, né, as perturbações, problemas do dia a dia têm envolvido o coração de muita gente, e assim muitos têm se esquecido de Deus e das suas promessas, sabe? Com o tempo foi deixando as promessas de Deus de lado, né? Foi se ocupando mais com as coisas do mundo, foi se ocupado mais com os deveres, né? Nós precisamos trabalhar, precisamos pagar as nossas contas, mas isso não pode envolver por completo o nosso coração. Muita gente tem medo de ir para o inferno, muita gente não tem certeza da salvação. Por quê? Porque tem esquecido das promessas de Deus. Sabe aquela promessa? Quem crê em mim será salvo, aquele que crê em mim não será condenado. Isso é uma promessa de Deus, e nós, como igreja do Senhor, nós precisamos tomar posse disso, amém? Porque ele diz: creia em Deus, mas também creia em mim. Glória a Deus. Nós precisamos ter esperança de tudo aquilo que Cristo disse a nosso respeito, e o segredo dessa esperança é crer nele, crer no Evangelho que transforma, depositar toda a nossa fé na sua graça. Então nós precisamos crer naquilo que ele prometeu, sabe? Acreditar, saber que o Evangelho que nós pregamos e o Evangelho que nós vivemos transforma tanto as nossas vidas como as pessoas que estão lá. Quando a gente fala de Jesus, é gerado fé no coração das pessoas, e aí as pessoas, ela caindo em si, vão se arrepender de seus pecados e vão se converter dos seus maus caminhos, apenas crendo em Jesus. E também quando ele fala crede em mim, se refere que Deus Pai estava trabalhando junto com o seu Filho, pois ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Se você for até uma pessoa e falar: eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus, eu não creio que ele morreu e ressuscitou, está errado. Você tem que crer no Filho para você ser salvo. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Muitas pessoas veem Deus apenas como um poder superior, uma energia poderosa, mas infelizmente não acreditam que Jesus foi Deus e que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Não adianta eu falar: Deus é um poder superior, não sei o que lá, mas tem que crer no Filho, tem que crer nesse sacrifício, no derramado sangue lá na cruz, que purifica os nossos pecados, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro de Deus que deu a vida pelo mundo. Sabe, quando cremos em Jesus, estamos não apenas acreditando no seu sacrifício, que ele deu sua vida por nós, mas também estamos o recebendo
para fazer morada em nossos corações, sabe? Vivendo para Ele e rejeitando as próprias vontades. Então, quando nós cremos em Jesus, não estamos apenas dizendo com palavras: eu acredito que Jesus morreu na cruz e pronto, vou viver minha vida. Nada disso. Você está o recebendo como seu único Senhor e Salvador. Como diz João 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você recebeu Ele na sua vida, Ele agora faz parte de você. Você é um com Deus. Olha só que coisa linda. Você é um com Deus, o Espírito Santo, Ele mora em você. Amém? E assim mesmo como Paulo enfatizou em uma de suas cartas, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, esta declaração revela uma entrega total da sua vida para Cristo e para a sua missão. Isso é um amor incondicional. Paulo, ele se entregou por completo a Deus. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quantos de nós temos vivido isso, nos entregado para isso, totalmente para Cristo, sabe? Agora não vivo mais eu, é o Senhor que vive em mim. As minhas vontades pertencem ao Senhor, os meus sonhos pertencem ao Senhor, tudo agora pertence a Deus e nada mais. Essa declaração revela uma entrega total, como eu disse antes, porque afinal, crer em Jesus não é ter Ele somente como Salvador de nossas vidas, mas como Senhor também, sabe? Obedecendo os seus mandamentos e princípios deixados por Ele. Eu quero entregar minha vida para Jesus, pronto, já sou salvo. Não, você precisa viver Ele como o Senhor da sua vida, sabe? Você precisa aprender a observar os princípios da palavra, a andar segundo tudo aquilo o que Ele tem ensinado. Você que é cristão, você que se declara um filho de Deus, leia a palavra na sua casa, separe um momento para ler a palavra. Se você não está lendo a palavra, infelizmente você é um preguiçoso. Separe um momento para você ler a palavra de Deus, amém? E também crer em Jesus também se refere em recebê-lo, né? Aceitá-lo para fazer parte de nossas vidas, né? Como eu já disse antes, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como diz o texto, deu-lhes o direito de não apenas ser filho de Deus, mas também de todas as suas promessas, herdeiro das bênçãos do céu. Então você é herdeiro de tudo aquilo que Ele preparou, sabe? Eis que vou preparar lugar para vocês. Então tudo que está lá no reino é nosso. Nós somos herdeiros de Deus. E a coisa maravilhosa é que para ser filho é preciso apenas crer. Não é necessário pagar para ser salvo, fazer boas obras para garantir uma parte no reino. Só é preciso crer e nada mais. Viver para Cristo, ter o propósito de agradar o Cristo ressurreto. Amém? Para você ser salvo, você precisa crer. Sabe? Crer, viver para Ele, renunciar à sua vida, dizer sim para Jesus todos os dias. Amém? E também crer em mim, crer de mim, também inclui a graça, né? Um favor imerecido dado por Deus para os homens, né? Como diz a Bíblia, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então quando você crê em Jesus, você também está recebendo a graça de Deus, que é um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Se a salvação fosse pelas obras, estaríamos nos gloriando e depositando nossa confiança em nosso próprio mérito. Eu sou salvo porque eu fiz isso, eu sou salvo porque eu fiz aquilo, né? Se fosse assim, até mesmo um ateu seria salvo, pois existe ateu que faz coisas boas, mas não acredita no Filho de Deus, não é verdade? Tem ateu sim, que, né, dá um prato de comida para alguém, né, que às vezes dá uma roupa para uma pessoa que está precisando, mas não é isso que vai salvar, é crendo em Jesus, é Ele, gente, não tem outro, certo? Precisamos compreender que as boas obras é apenas uma consequência da nossa fé em Jesus. Recebemos o dom da salvação pela fé e por gratidão honramos a Deus fazendo o que é certo e justo aos seus olhos. Então as boas obras é uma consequência daquilo que eu creio.
sabe? A Bíblia fala que nós precisamos andar como Cristo andou, refletindo quem Ele é, refletindo o seu caráter, sabe? Vivendo para Ele todos os dias. Então é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. E também, o ponto 2 aqui, eu quero falar um pouco sobre o reino celestial, né? Que fala bem assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só que coisa interessante. Esta morada que Jesus estava dizendo se refere ao reino celestial, preparado para os justos redimidos, para aqueles que creem em Cristo e espera por sua vinda. Então esse reino celestial, ele foi preparado para quem? Para nós que cremos nele, né? A esperança da glória de Deus. E Deus, como Pai, Ele também anseia por ver filhos perto dEle, né? Agradáveis ao Senhor, sabe? Como diz a palavra de Deus: agradável é o Senhor a morte dos seus santos. Como assim? Se Deus, Ele deseja, né, ver os filhos dEle perto dEle, mas não é porque Ele deseja a morte dos seus santos, né? Talvez esteja se perguntando porque Deus deseja ver a morte, né, dos seus filhos, pois a morte de alguém é muito terrível, né? Os entes queridos ficam tristes, né? As pessoas, elas ficam abatidas, né? Pode ser terrível para os ímpios, que vai direto para o inferno, mas para os justos é descanso e alívio. Então, quando um justo morre, ele vai para o Senhor, sabe? E tudo tem um tempo planejado por Deus, sabe? Tem um dia e tem a hora. Então nada, gente, acontece por acaso. Então Deus, Ele preparou um reino celestial para os filhos dEle, para aqueles que honram a Ele, para aqueles que amam a Ele, sabe? E assim também como o pai, né? Um pai prepara um cantinho para o filho, assim: meu filho foi viajar, né? Por exemplo, Conceição preparou um cantinho lá para a filha dela quando vim aqui, né? Já tem um cantinho dela ali preparado. Assim Deus preparou para a gente também, já preparou uma casa para nós, já mobiliou tudo novo, tudo perfeito. E quando nós partimos daqui, nós vamos encontrar com Ele, sabe? E de tudo aquilo que Ele preparou para nossas vidas. E assim como Deus deseja, né, que nós estejamos, Ele deseja que a gente esteja com Ele lá, e também nós precisamos desejar estar com Ele, amém? Nós precisamos estar com Ele, pensar no céu, pensar nas coisas do céu, sabe? A Bíblia fala que nós já morremos com Cristo, já morremos para as coisas deste mundo, e agora nós estamos vivendo para Ele. Nós precisamos pensar no que é mais importante, no reino celestial. E quando Ele fala também: na casa de meu pai há muitas moradas, são para aqueles que perseverarem até o fim, como diz em Mateus: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não é só apenas começar, é você terminar. Você começou, você termina. Porque muitas pessoas, infelizmente, vão se desviar no caminho. Muitas pessoas vão desistir. Alguns dos nossos irmãos vão querer retroceder. Mas a alma do Senhor não se agrada dessas pessoas, mas sim daqueles que permanecem para sempre, aqueles que permanecem firmes. Amém? Então persevere até o fim, para você receber o seu galardão. Que embora a salvação seja um presente totalmente de graça, não devemos tratá-la de forma que a menospreze. Tem muita gente menosprezando a graça de Deus. Eu sou salvo, mas eu vou viver do meu jeito, eu vou pecar à vontade. Está errado. Você foi salvo para viver para Deus, para renunciar ao pecado, sabe? Para deixar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Então, foque no céu, foque naquilo que o Senhor Deus preparou para você. A fé é necessária para ser salvo, pois é o primeiro passo. Porém, sem fé sem obras é morta. Sabe, não adianta você falar que tem fé em Jesus, mas suas obras dizem totalmente o contrário. Eu creio em Jesus, mas está mentindo. Uma pessoa desonesta, sabe? Uma pessoa que dá mau testemunho. Então, as suas palavras têm que condizer com as suas atitudes. A sua fé, sabe, tem que condizer com aquilo que Jesus Cristo pregou. E uma vida transformada pelo Evangelho reflete alguém com atitudes nobres e honrosas, dignas de um herdeiro do reino celestial.
sabe? É você trazer o céu para a terra, é você demonstrar com suas atitudes que você é um filho de Deus, como diz lá em Gálatas, né? Os frutos do Espírito, né? Uma pessoa fiel, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem domínio próprio, né? Uma pessoa que exerce a misericórdia, que exerce o amor. Então isso é alguém que reflete Cristo, alguém que reflete as coisas do céu. São frutos bons vindos de uma árvore boa. Então, suas atitudes são seus frutos. E isso vai revelar quem você é, a sua natureza. Mas aqueles que são iluminados pela palavra e depois desistem no meio do caminho, voltam como se sentissem saudade da velha vida do pecado, esses não serão recebidos na glória celestial, pois começaram e não terminaram. São covardes. Você quer ser um covarde, meu irmão? Então, termine aquilo que você começou. Amém? Termine aquilo que você começou. Não adianta, gente. Ah, mas eu creio em Jesus, eu vou para a igreja. Mas o que adianta você crer em Jesus e vir para a igreja, mas o seu testemunho não condizer com a palavra de Deus? Só pare e reflita na sua vida. Faça uma autoanálise se você está vivendo de acordo com a Bíblia. Se não, se arrependa. Se não, volte ao primeiro amor. Se arrependa dos seus pecados. Não seja um covarde, porque lá diz lá em Apocalipse que os covardes não herdarão em reino dos céus. Você vai passar por provações, você vai passar por tribulações e tentações, mas seja corajoso, enfrente, seja firme, como é que é? Seja forte e corajoso. Amém? E quando ele também fala, vou preparar lugar para vocês, também se refere às recompensas que o Senhor depositou na morada celestial dos justos. Em Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós precisamos trabalhar para Deus. Jesus ele fala, trabalhe trabalhe enquanto é dia, né? Quer dizer o quê? Faça que o evangelho do Senhor seja espalhado pela terra. Exerça um amor. Exerça um amor, sabe? Deus ele vai preparar oportunidades para você fazer o bem. Então fique muito atento a isso. Isso são riquezas do céu. Quando você serve alguém, sabe, sem esperar nada em troca, quando você ama as pessoas servindo, você está preparando uma riqueza no céu. E quando você chegar lá na glória eterna, Deus ele já preparou o seu galardão. Eu acredito que cada pessoa vai ter um galardão diferente. Cada pessoa vai ter alguma coisa diferente no céu, de acordo com aquilo que você plantou aqui na terra, de acordo com aquilo que você tem semeado. E essas recompensas são as riquezas que os justos acumularam para o céu. Obedeceram às palavras de Cristo e renunciaram suas próprias vidas, conforto, bens, terras, morreram por causa de sua fé. Serviram pessoas de qualquer tipo, índole ou caráter, sempre com amor e nunca esperando nada em troca, fazendo sempre como se fosse para Deus. Olha só, você fazendo como se fosse para Deus. Está lá no seu trabalho, mesmo que você esteja ganhando o seu salário, faça para Deus, sirva ao Senhor, sabe? Esses, né, Jesus ele falou que vão entrar pelas portas e ser chamado de benditos do meu Pai, né? Eles vão para a alegria eterna e receber a sua recompensa. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é uma preparação para a eternidade. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Então, nós precisamos guardar tesouros no céu. A Bíblia fala, guarde tesouros no céu. Porque os tesouros da terra, ladrão rouba, né? A ferrugem come. Mas no céu está guardadinho com o Senhor. Então o Senhor Deus ele foi preparar a morada para nós, o nosso reino celestial. Nossa vida ela precisa estar depositada em Deus, meus irmãos. Se a nossa esperança estiver aqui, nós somos tolos. Nós somos tolos. E para terminar aqui, o último ponto, que é
a volta de Cristo. Amém? Você espera pela volta de Cristo? Glória a Deus. E ele fala aqui, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha que bênção. Eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Sabemos que a volta de Cristo será iminente. Não temos noção de dia e nem de hora em que ele virá. Mas assim como o anjo disse para os seus discípulos, o mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo Jesus que vocês vão ver descer, que vocês vão ver voltar. Nessa ocasião, né, os discípulos estavam vendo Jesus subir, assim, nossa, olha lá Jesus, nas alturas. Aí os anjos falaram assim, varões galileus, o mesmo Jesus que você está vendo subir, é o mesmo Jesus que vocês vão ver descer. Olha só que coisa interessante, né? Agora vamos lá, bem, os discípulos estavam vivendo até aquele momento, e depois morreram. Aí você pergunta, poxa, como é que eles vão ver Jesus se eles morreram? Né? Eles morreram martirizados, foram mortos por causa do Evangelho. Né? Como assim eles veriam Jesus se eles estão mortos? Eis a questão. Eis a questão. Vamos ver essa resposta lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Pode abrir aí? 1 Coríntios 15, versículo 52, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só que coisa interessante. Então, como diz o texto, os mortos ressuscitarão, ou seja, eles verão Jesus como prometido. Então, os discípulos que morreram, eles vão ver Jesus, eles vão ressuscitar, e eles vão ver o Senhor vindo dos céus. Será a mesma coisa, né? Se antes da volta do Senhor nós morrermos fisicamente, nós também veremos ao Senhor, porque os mortos vão ressuscitar primeiro, e vão ver o Senhor Jesus descer, e depois os vivos serão arrebatados, né? Glória a Deus. Então, essa a mensagem de esperança, né, que foi ministrada a eles há muito tempo, né, e quanto mais agora que recebemos diversas revelações do alto e o conhecimento da palavra de Deus. Então essa tem que ser a nossa esperança, que um dia nós veremos Ele, sabe, que um dia nós veremos o Senhor vindo da glória, e nós ressuscitaremos e estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus. E onde o mundo, né, também tem passado por diversas mudanças, e algumas das profecias têm se cumprido. Cristo está voltando. Jesus, Ele está próximo. E Ele vem sem demora. Se prepare, porque Ele está chegando. Amém? Se prepare, meu irmão. Jesus está chegando para buscar sua noiva. E quando Ele fala também, virei outra vez. Jesus primeiro veio como um cordeiro para ser morto. Mas na segunda vez, Jesus Ele vai vir como leão. Leão. Ele veio vir para salvar, mas Ele também vai vir para julgar. Amém? Jesus, Ele vai vir para julgar também, para julgar os ímpios e os hipócritas, que não permaneceram na fé. E esteja preparado para a sua vinda, pois Cristo retornará como num piscar de olhos. Amém? Ele retornará como num piscar de olhos. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, de se arrepender e de se voltar para Deus. Amém? Então se volte para o Senhor. O arrependimento, gente, é uma das coisas que nós precisamos fazer para nós termos acesso ao reino de Deus. Ele também virá na figura de um noivo, pronto para receber sua esposa, bem vestida e imaculada. A igreja é a noiva, e nós somos a noiva. A igreja é a noiva, né? Nós somos a noiva de Cristo, e como prometido pelo nosso Senhor, Ele já preparou as bodas, a festa para o casamento. Nós comeremos e beberemos perante a face do nosso Rei, que ansiosamente espera por este dia. Ô, gente, Deus está esperando por este dia. Já está tudo preparado lá no céu. Amém? Já está tudo preparado, o banquete já está pronto. Quando o arcanjo soar a trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados. Nós vamos estar com o Senhor para sempre. Glória a Deus.
Abre lá agora em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo do 7 ao 9. Glória a Deus. 19, versículo do 7 ao 9 diz, olha só. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem está aprontado aí? Quem está Glória a Deus. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha aí, nós, gente, vamos estar com o Senhor para sempre. Glória a Deus. E diante desta promessa da vinda, nós precisamos estar preparados, pois a qualquer momento Ele virá. E com base na vigilância e na sobriedade da chegada do noivo, Jesus ilustra também uma parábola dizendo acerca das 10 virgens, né? Que são 5 prudentes e 5 insensatas. Vou resumir aqui. Estava lá as 5 prudentes e estava lá as 5 insensatas. As 5 prudentes tinham óleo reserva, tinham azeite reserva, mas as 5 insensatas não, só trouxe para aquele momento. O que aconteceu? Elas acabaram cochilando. Mas aí veio o noivo. E as 5 prudentes, como tinha azeite reserva, né, entrou para o casamento. E as 5 insensatas, infelizmente, já não tinha mais azeite. Elas, acredito eu, né, que elas foram procurar para comprar mais, só que tudo estava fechado, né? E aí, quando elas falaram assim, Senhor, abra-nos a porta. Aí o noivo falou assim, eu não as conheço, sabe? Porque, pela minha visão assim, para que o noivo visse elas estariam com a lamparina acesa. Só que a lamparina estava apagada. Então, como o Senhor ia as conhecer ela? Eu não as conheço, tipo assim, não estou vendo vocês, sabe? Então, trazendo aqui para o nosso entendimento, a escuridão ela representa o pecado, sabe? O Senhor ele não conhece, sabe? O Senhor ele não reconhece o filho dele como, sabe, uma pessoa que anda no pecado, uma pessoa que se embriaga no pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos cultivar a nossa lamparina. O azeite do Espírito Santo, ele precisa estar aceso em nossas vidas. Porque quando o Senhor voltar, nós precisamos estar aqui, limpos, puros de coração. Porque a Bíblia fala, bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão o reino de Deus. Esses verão o reino de Deus. E a Bíblia fala também, não entristeçais o Espírito Santo, porque Ele é o selo da promessa, Ele é o selo, que quando você chegar diante do Senhor, Ele vai ser o selo para quê? Para você entrar no reino celestial. Se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, infelizmente você não entrará. Então, nós precisamos levar isso muito a sério, sabe? Então, o noivo, ele não conseguia enxergá-las, por isso disse, eu não as conheço. Cuidado, meus irmãos, quanto à vossa vida espiritual. Cuidado quanto à vossa vida espiritual. Tome muito cuidado. O Espírito, né, como eu falei antes, ele simboliza o azeite na lamparina. Sem ele ficaremos impedidos de ter acesso a Cristo. Será banido perante os portais eternos. Quem não tem a marca notória do Espírito Santo em suas vidas, infelizmente não vai ter permissão para entrar no reino de Deus. Não permita que a escuridão do pecado te afaste do caminho da salvação, deixando você cego, perdido e sem direção. Tome muito cuidado. Eu li um livro chamado, já estou lendo pela segunda vez, um livro chamado O Rico e Lázaro, do John Bunyan. Ele conta a realidade do inferno. Ele conta quão terrível é esse lugar, de tormento, de dor, de que a pessoa querer se arrepender, não mais se arrepender, do verme que não morre, da torrentes de fogo, da agonia eterna. Muitas pessoas vão chegar diante dos portais eternos, vão ver os portais eternos, mas será banido do reino de Deus, porque o nome dele não foi escrito no livro da vida.
Muitos, infelizmente, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram o Espírito Santo, entristeceram tanto o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ó, se afastou. Sabe a história de Sansão? Sansão, ele pecou, que o Espírito Santo caiu fora, que ele nem percebeu. Aí quando foi ter força, ele enfraqueceu. Porque quem dava força a ele não era o cabelo dele, era o Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Então, meus irmãos, nós precisamos levar muito a sério. Cristo salva, nós precisamos crer em Jesus. Mas também nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, ela é tão mais importante quanto qualquer exercício que você faz na academia. Porque um exercício que você faz na academia, que se uma semana você não for, você perde aquilo. Mas quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você medita na palavra de Deus, isso aqui fica guardado no seu coração. Sabe? Você fica imune, você fica protegido das coisas desse mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, esta foi a primeira parte dessa mensagem. Certo? Semana que vem vou ter uma segunda parte, talvez uma terceira, né? Vai depender aqui do discorrer. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por essa palavra, Pai querido, que o Senhor tem ministrado. E também, Senhor Jesus Cristo, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Deus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha guiá-los e que o Senhor venha dar uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém.